Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno na área com mais uma correção de simulados do nosso projeto de olho no unificado e agora o cargo de analista judiciário, área judiciária. Esse é o simulado número 8 que foi disponibilizado para vocês e agora a correção. Você que está aqui no YouTube vai assistir a correção de algumas questões. Para assistir a correção de todo o simulado, tem que adquirir o curso, tá bom? Ah, professor, aonde que eu vou adquirir esse curso? Lá no site eleitoralcombruno.com.br. Nós vamos fazer a correção nesse momento das 20 questões do simulado, começando com o direito constitucional e o tema é a organização administrativa do Estado. Depois vamos para direito administrativo, eleitoral, civil, processo civil, penal e processo penal. Tá bom? Bora para a primeira questão? Então eu vou aqui aumentar a telinha para vocês. Vamos para a nossa questão número 1, cobrada no concurso da banca IBAD em 2022. Vejam, a respeito da organização do Estado, nós temos que marcar aqui a alternativa correta. Então eu quero aqui a alternativa correta. Letra A. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para pôr termo, ou seja, para encerrar, para terminar, o grave comprometimento da ordem pública. Bom, essa letra A, muito atual, né, no cenário político atual, da União intervindo no Estado, nós temos aqui, de fato, uma possibilidade para a União intervir nos estados. A regra é a não intervenção, mas o artigo 34 traz para nós uma série de exceções. E uma dessas exceções é para encerrar, para pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Ok? Então a letrinha A, marquem como verdadeira, conforme o artigo número 34 da Constituição, inciso 3º. B. Compete aos municípios legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Aqui, né, se você... Ah, professor, eu esqueci. A palavra nacional, ela pode te ajudar, né? O Sistema Nacional de Emprego e a palavra legislar também. Legislar sobre esse sistema nacional é uma competência privativa da União, ou seja, não cabe aqui aos municípios, não está no rol de competências dos municípios. B, falsa. Artigo 22, inciso 16. Letra C. Compete aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre a Seguridade Social. Não, a Seguridade Social é responsabilidade da União e não dos estados, muito menos do DF. Incorreta a letra C, então é da União, ok? Artigo 22 e o inciso é o 23. Muito bem. Letra D. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle interno apenas. Não, gente, nós vamos ter nessa fiscalização tanto um controle externo quanto um controle interno. E quando eu falo de controle interno, eu estou falando dos sistemas que possibilitam internamente essa fiscalização. Artigo número 31, portanto, nos mostra que não é apenas controle interno, mas nós temos também o externo. Letra E. Compete privativamente aos estados e ao DF legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aqui na questão número 1 está dizendo que isso, educação, cultura, ensino, pesquisa, é competência privativa de estados e DF. Não.
Nós temos aqui uma competência da União, Estados e DF legislando concorrentemente. Quando eu falo de uma competência concorrente, municípios não entram. Cuidado, ok? A letra E afirmou que é privativa, mas não. Artigo número 24, inciso 9º, letra E, está falsa. Dessa forma, o gabarito para a nossa questão é a letra A. Tá bom? Número 1, letra A. 2. Compete privativamente à União. As competências privativas da União, se você lembrar, estão lá no artigo número 22. Então, eu quero saber aqui o que é competência privativa da União, dentro do rol do artigo número 22. Desapropriação. B. Produção e consumo. C. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. D. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. E. Assistência jurídica e defensoria pública. Qual destas aqui são competências privativas da União? A única que é competência privativa da União é a que está no artigo 22, inciso 2º, que é a desapropriação. Então, a desapropriação, dentre essas que constam, é a única que é privativa da União. Portanto, letra A. Deixa eu só anotar o artigo. É o 22, o inciso é o 2º. Cabe privativamente à União legislar sobre desapropriação. Certinho? Ficou claro isso? Perfeito. Então, número 2, letra A. Vamos agora para a número 3. Banca Sebrasp, ano 2023. É uma questão ainda mais atualizada, hein? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas a registros públicos. É uma questão que fala sobre a possibilidade de uma lei complementar delegar então a esses estados a legislar sobre questões que são específicas. E aqui nós temos o artigo 22, que fala que é competência privativa da União legislar sobre registros públicos, lá no inciso 25. Mas vamos lá para o parágrafo único desse artigo 22. Afirma que uma lei complementar pode, então, autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas a esse artigo. Qual artigo? Ao próprio artigo número 22. Beleza? Então, a questão número 3, ela está correta. Corretíssima. Então, aqui nós temos a compreensão do artigo 22, inciso 25, combinado com o parágrafo único. Ok? Muito bem. Finalizamos as questões de constitucional. Nós vamos agora para as questões de direito administrativo. E o tema das questões de administrativo são os bens públicos na administração pública. Bens públicos na administração. Como é que vocês foram na de constitucional? Foram bem? Sim? Então vamos ver como é que vai ser agora em direito administrativo? Bora lá. Questão número 4, banca também IBAD. Olha só. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Está afirmando, né? Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Podemos afirmar sobre os bens públicos dominicais. Então, eu estou afirmando aqui sobre os bens públicos dominicais. Letra A. Podem ser alienados, certo ou errado? A letra A está correta. O artigo 101
e aqui é do Código Civil, né? Diz que os bens públicos dominicais podem ser alienados desde que sejam observadas as exigências da lei. Então a letra A está correta, verdadeira. B. São edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Esses aqui são bens dominicais? Não. O artigo 99, inciso 2º, considera que são bens públicos de uso especial e não dominicais. Bens públicos de uso especial, tá? Aqueles, então, edifícios, terrenos que são destinados à administração federal, estadual, territorial, inclusive das próprias autarquias. Letra C. São rios, mares, estradas, ruas e praças. Não, esses aqui são bens de uso comum do povo. Então, uso comum do povo. Artigo 99, inciso 1º. Tá bom? Letra D. Os bens públicos dominicais estão sujeitos a uso capião? Os bens públicos, de modo geral, não estão sujeitos a uso capião. Seja de uso comum do povo, seja especial, seja dominical. Artigo 102. Errada a letra D. E. São edifícios ou terrenos destinados ao uso e serviços de autarquias apenas. Aqui, na verdade, é de uso especial, como a gente viu na letra B, artigo 99, inciso 2, né, que apenas ainda torna mais errada a letrinha E. O gabarito é a letra A. Os bens públicos dominicais podem ser alienados. 5. Acerca dos bens públicos, vamos marcar aqui a alternativa correta. Olha só a letrinha A. Os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, são bens públicos de uso especial. É só voltarmos na número 4 que a gente já vê. Olha só, pessoal, tá aqui, né? É o artigo 99, inciso 2º, tá certa a letra A. Artigo 99, inciso 2º. B. Os bens dominicais jamais podem ser alienados. Podem ser, sim, desde que sejam observadas as exigências da lei. Errada a letra B, artigo, nós já tínhamos visto na questão anterior, é o 101. Letra C, os bens públicos sujeitam-se ao uso capião. Não, não se sujeitam ao uso capião, né? Artigo 102. Letra D, os rios, os mares, as praças são bens de uso especial. Não, são bens de uso comum do povo. Incorreta a letra D, tá? Incorreta a letra D, artigo 99, inciso 1º. Então, qual que é o gabarito? Professor, tu está sendo letra A, mais uma questão em que o gabarito é a letra A, né? Coincidência ou não, o importante é que vocês estejam acertando, não é mesmo? Bora para a próxima questão, questão número 6, Banca Consulplan 2022. Em uma manhã de domingo, Marcos saiu para passear com a filha Maria. Foram caminhando até a Praça da Felicidade, um local público onde comumente as pessoas se reúnem para a prática de esportes. Uma praça pública, ela é considerada um bem público dominical, um bem público de uso natural,
um bem público de uso comum ou um bem público de uso especial. Praça pública, rios, mares são bens públicos de uso comum. Então, questão 6, o gabarito vai ser a letra C, saindo da modinha de só ser letra A, não é mesmo? Então, letra C, bem público de uso comum, artigo 99, inciso 1º do Código Civil. Ok? Foram bem em direito administrativo? Podemos agora dar uma pitada de direito eleitoral para vocês. Organização territorial eleitoral. Vamos falar sobre zona eleitoral, sessão, votação, organização, de fato, dessa geografia eleitoral. Bora para a questão? Questão número 7, uma questãozinha de certo ou errado. Vamos lá. As zonas eleitorais correspondem à menor fração territorial dentro da circunscrição judiciária eleitoral. Gente, muito cuidado, porque quando eu falo de divisão geográfica da justiça eleitoral, alguns conceitos precisam estar bem claros para vocês. O conceito de circunscrição eleitoral, que é aquela divisão geográfica territorial com enfoque nas eleições. Tá? Então, por exemplo, um município, um estado, a nação. A zona eleitoral é um espaço geográfico em que o juiz exerce jurisdição, um juiz eleitoral. É a única divisão geográfica eleitoral em que há um exercício jurisdicional. E eu tenho a sessão eleitoral, que é o local de votação. Então, veja essas 3 diferenças. A doutrina, então, ela dispõe que as sessões eleitorais é a menor fração territorial eleitoral. Contudo, quando eu falo menor fração territorial eleitoral dentro de uma circunscrição judiciária, eu estou falando dessa zona eleitoral como menor fração territorial, porque é onde há o exercício de jurisdição, que é a palavra mágica para a gente entender o que é uma zona eleitoral. Enquanto na zona eleitoral eu tenho jurisdição, na sessão eleitoral não temos jurisdição. Tá bom? Posso avançar? Para a questão número 8, Banca Sebrasp 2009. Sobre votação e sobre as sessões eleitorais, vamos marcar aqui a afirmativa correta. Os filiados a partidos políticos não podem ser nomeados presidentes e mesários das sessões eleitorais. O que vocês acham? Certo ou errado? Os presidentes, os filiados a partidos, eles podem ou não podem ser nomeados presidentes e mesários? Ora, pessoal, nós temos que lembrar que o artigo 120, parágrafo 1º do Código Eleitoral, traz um rol de situações em de não possibilidade de nomeação de presidente e mesário. Eu tenho ali candidatos e seus parentes até o 2º grau, membros de diretórios de partidos, desde que exerçam função executiva, autoridades e agentes policiais, os que pertencerem ao serviço eleitoral. Em nenhum momento eu tenho filiado a partido, não pode ser presidente e mesário. Cuidado, tá? Cuidado para você não fazer essa associação incorreta, falsa a letra A. Letra B. É imprescindível, sob pena de preclusão, impugnar problema com a urna eletrônica no momento da votação, devendo ficar consignado na ata da sessão eleitoral. A ata da sessão eleitoral é um documento fundamental. Nesta ata deve constar todos os problemas que forem surgindo na hora da votação. Então, quando fala a letra B, que é imprescindível impugnar, inserir, colocar esses problemas que forem constatados no momento da votação na ata da sessão eleitoral, a letra B está sendo totalmente verdadeira, ok? Então, letra B está correta. Letra C. Os menores de 18 anos
podem ser nomeados presidentes e mesários das sessões eleitorais, exceto se não estiverem alistados como eleitores. Gente, menor de 18 anos não pode ser nomeado presidente, muito menos mesário, ok? Não podem. Artigo 63, parágrafo 2º, Lei das Eleições. Então, quando fala que podem, está errado. Artigo 63, parágrafo 2º, Lei das Eleições. Certo? Letra C, incorreta. Letra D, sem título de eleitor, o eleitor ou a eleitora não poderá votar, mesmo que seja inscrito na sessão eleitoral e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação. As coisas mudam, né? A modernidade, ela chega aí também atingindo a justiça eleitoral. Bom, hoje, o que o Supremo Tribunal Federal consigna? Que basta um documento com foto. Se você está inscrito naquela sessão eleitoral, eu não posso causar empecilho, impedimento para você votar. Basta a apresentação de um documento com foto. Documento identificável com foto. Então a letra D está errada, que diz que sem título não pode votar. Falsa. Gabarito da questão 8, letra C. Questão 9, Consulplan 2017. Qualquer partido político pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de tantos horas ou dias, da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em quantas horas ou quantos dias. Assinale a alternativa que completa, correta e sequencialmente essa afirmativa anterior. Essa possibilidade de reclamar faz parte da fiscalização, né, gente? Porque, veja, foi nomeado alguém para a mesa receptora e aquela nomeação foi irregular. É importante que se conceda à fiscalização esse direito de impugnação. Qualquer partido, então, pode reclamar ao juiz eleitoral. Isso está no artigo 63 da Lei das Eleições. E o prazo é de 5 dias da nomeação. A contagem desse prazo é dos 5 dias da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Ok? Então, no prazo de 5 dias da nomeação, é possível esta reclamação ao juiz eleitoral, certo? E a decisão tem que ser proferida em 48 horas. Então, vamos assinalar a alternativa que completa corretamente essa sequência? Vai ser qual letra, pessoal? Letra B. 5 dias, 48 horas. O artigo aqui é o 63. Ficou claro? Artigo número 63. Maravilha! Bora para a questão 10. Fundação Carlos Chagas, ano 2015. Não é vedado designar como local de votação. Então, quer dizer que aqui eu vou ter uma situação em que pode ter uma sessão eleitoral instalada. Posso ter sessão eleitoral instalada em estabelecimentos penais, pessoal? Claro que sim. Inclusive, nós vamos ter aqueles que não transitaram em julgado a sua sentença, a possibilidade de votar. Então, a resolução número 23.219 de 2010 prevê essa possibilidade de criação de sessões eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em unidades de internação de adolescentes, a fim de que os presos, e aqui é importante, presos provisórios e adolescentes internados tenham assegurado o direito ao voto. Ok? A letra A está verdadeira. Vai ser o nosso gabarito já. Já vou até colorir de amarelinho aqui. B. Imóvel pertencente a candidato, ainda que em área rural. O Código Eleitoral, no artigo 135, parágrafo 5º,
diz que não pode ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local um prédio público, tá? Então, falsa a letra B. C. Propriedade pertencente a cônjuge de delegado do partido. Também não pode, pessoal. É vedado, artigo 135, parágrafo 4º. Letra D. Propriedade particular, desde que seja efetuado o pagamento de uma justa e prévia indenização pelo seu uso. Claro que não. Mesmo que o examinador colocar para você, mas é gratuito, mesmo de graça. Não pode, tá? Letra D, incorreta. E. Propriedade pertencente à autoridade policial, também não. Artigo 135, parágrafo 4º, novamente, do Código Eleitoral. O anterior, pessoal, a letra D, é o parágrafo 3º, artigo 135 também. Tá bom? Então, questão 10, gabarito, letrinha A. Muito bem. 11. FCC 2015. O ato de designar até 60 dias antes das eleições os locais das sessões, o ato de constituir juntas eleitorais e o ato de designar a sua sede e jurisdição compete a quem? Eu tenho 3 ações aqui. Primeiro, designar local de sessão eleitoral até 60 dias antes das eleições. Cabe a quem? Isso, juiz eleitoral. Então vamos assinalar aqui. Cabe aos juízes. O ato de constituir juntas eleitorais cabe a quem, pessoal? Cabe aos TREs. E o ato de designar a sua sede e jurisdição também caberá ao TRE respectivo. E aqui eu quero a sequência. Como ficou a sequência de competências? Juiz, TRE, TRE. Gabaritinho vai ser a letra B. Muito bem. Última questão de eleitoral antes de adentrarmos no direito civil. Olha só. A respeito da fiscalização perante as mesas receptoras, através de fiscais e delegados de partido, é correto afirmar que... Então, prestem atenção nessa questão, uma questão massa, hein? Letra A. O fiscal não pode ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral no mesmo local de votação? Claro que pode. Vamos desburocratizar, flexibilizar. Ele pode sim, né? Eu não tenho muita gente mesmo, por que não poderia? Letra A, falsa. B. A escolha de fiscais e delegados pode recair em pessoa menor de 18 anos, desde que maior de 16? Não, tem que ser maior de 18. C. Pode ser escolhido fiscal ou delegado pessoa que já faça parte da mesa receptora? Claro que não, não pode. D. As credenciais dos fiscais serão expedidas exclusivamente por partidos ou coligações? Perfeito, é o nosso gabarito da questão. Letra I. Cabe ao juiz eleitoral, com exclusividade, a expedição de credenciais de delegados? Não, pessoal. Credenciais vão poder ser expedidas pelos partidos, pelas coligações. Está falsa a letra I. Gabarito da questão 12, letra D. Foram bem em direito eleitoral? Podemos avançar agora aí para o direito civil? Então bora lá, pessoal. Muito bem, agora em direito civil nós vamos trabalhar com prescrição e decadência. Bora, são 2 questões sobre prescrição e decadência. Vamos para a primeira questão, questão de número 13. Conforme o Código Civil, a interrupção da prescrição. Então vamos lá. Letra A. Por um credor não aproveita aos outros. Cuidado, hein? A letra A, pessoal, diz que a interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros, artigo 204. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica os demais coobrigados.
Então, a letra A está correta e a letra C está falando que operada contra o codevedor prejudica os demais coobrigados. Incorreto, ainda com base no 204. Letra B. A interrupção da prescrição produzida contra o principal devedor não prejudica o fiador. Falsa, letra B. Prejudica sim. Artigo 204, parágrafo 3º. Letra D. A interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário exclui os seus herdeiros. Não, pessoal. Artigo 204, agora o parágrafo 1º, prevê que a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim também como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e os seus herdeiros. Certo? Então, letra B, letra D está incorreta. E, operada contra um dos herdeiros do devedor solidário, não prejudica os outros devedores sem ressalvas. A letra E está falsa, com base no parágrafo 2º do artigo 204, que fala que a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Ok? Então, questão número 13, está incorreta a letra E, o gabarito vai ser a letra A. 14. Em consonância com o Código Civil Brasileiro, prescreve em 1 ano. Aqui é decorar, não tem como, né, gente? O que prescreve em 1 ano? Para isso, a gente precisa ter em mente o que nos mostra o artigo 206. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Prescreve em 1 ano? Sim. Verdadeira letra A. Artigo 206, parágrafo 1º, inciso 5º. B. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos não é em 1 ano, e sim em 3 anos. Parágrafo 3º, inciso 1º. C. A pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Prestação alimentar em 2 anos. Sabe como que eu decorei alimentar, prestações alimentares? Alimentar, alimento, eu lembro do arroz. Básico. Toda mesa tem. Arroz tem quantas sílabas? Arroz. 2 sílabas, 2 anos. É bobeira, mas eu consegui gravar assim, viu, gente? Confesso para vocês. Então, não é 1 ano, são 2 anos. D. Pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Não é 1 ano, são 3 anos. Pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 5 anos. Tá? E não 1 ano, como pediu a questão. Questão 14, marquemos a letra A como nosso gabarito. Finalizou civil, vamos para direito processual civil, atos processuais. É o tema de direito processual civil. Primeira questão é a questão número 15, tá? Denomina-se preclusão temporal, a impossibilidade da parte em realizar um ato processual devido ao fato dele já ter sido realizado anteriormente. Cuidado. Por quê? A preclusão temporal, ela é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude de haver decorrido prazo fixado na lei.
decorrido um prazo fixado na lei. Por exemplo, qual que é o prazo para apresentar contestação? 15 dias. Aí, ou um prazo especial, vamos imaginar assim. A não apresentação no prazo de 15 dias gera a preclusão temporal, que é o que está sendo exigido aqui. O conceito que foi dado na questão está incorreto, tá bom? Então, questão número 15, incorreta. Questão agora 16, Sebrasp 2021. Quando a citação se der por via eletrônica, o prazo para a prática do ato processual terá início no dia útil seguinte à consulta ao teor da citação. A consulta ao teor da citação. Dia útil seguinte. Correta, pessoal. Questão 16, verdadeira. Verdadeira. Artigo 231, inciso 5º. Beleza? Vamos agora com direito penal, tema culpabilidade. Questão 17, Fundação Carlos Chagas, 2022. De acordo com o que estabelece o Código Penal, bem como o entendimento doutrinário, é causa excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Lembrando que eu tenho excludente de tipicidade, né, que é o erro de tipo, coação física irresistível, insignificância, adequação social, consentimento do ofendido, teoria da tipicidade conglobante. Tenho ainda as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. E as excludentes de culpabilidade, que é a ausência de imputabilidade, no caso, menoridade, doença mental, desenvolvimento mental retardado, né? Erro de proibição inevitável, coação moral irresistível, obediência hierárquica. Se voltarmos à questão, a gente tem aqui que a única que é causa excludente de culpabilidade é o que está na letrinha A, menoridade. A menoridade é uma excludente de culpabilidade. Todas as outras hipóteses citadas aqui são excludentes de quê? De ilicitude. Excludente de ilicitude. Ok? Muito bem. Questão 18. João, com 20 anos de idade, 20 anos de idade, e imputável, ingeriu bebida alcoólica durante uma festa. E embora não tivesse a intenção de se embebedar ou de praticar crimes, ficou completamente embriagado e desferiu socos em um desafeto, causando-lhe lesões corporais gravíssimas. Na situação hipotética apresentada, a embriaguez foi completa e, letra A, culposa, mas não exclui a imputabilidade penal. B, fortuita, excluindo a imputabilidade penal. Letra C, culposa, excluindo a imputabilidade penal. E letra D, involuntária, excluindo a imputabilidade penal. E letra E, patológica, com agravante da embriaguez pré-ordenada. Ora, é importante nós lembrarmos o seguinte, pessoal: na embriaguez voluntária, dolosa, o agente ele quer se embriagar. Nesse caso, nós temos que, em nenhum caso, exclui a imputabilidade, seja ela completa ou incompleta. Ou seja, vai responder pelo crime normalmente. Na embriaguez culposa, o agente acaba se embriagando, mas não tem essa intenção. O artigo 28 do Código Penal diz que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. E é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na questão em tese, nós temos que a embriaguez ela foi completa e culposa, mas não exclui a imputabilidade penal. Certo? Direito processual penal, com o tema agora controle da atividade policial, questão 19. De acordo com o entendimento majoritário do STF, a autoridade policial tem legitimidade para propor acordo de colaboração premiada. Porém, nessa hipótese, sua eficácia ela é condicionada à anuência, ou seja, à concordância do Ministério Público. O STF assim decidiu, né, de que o delegado de polícia tem legitimidade para propor o acordo de colaboração. A dúvida ela fica em relação aqui à questão, a parte final, né, sobre a necessidade de condicionamento à anuência do Ministério Público. O STF tinha um entendimento lastreado no informativo 907, só que ele se reposicionou afirmando que, considerada a estrutura acusatória dada ao processo penal, a anuência do Ministério Público deve ser posta como condição de eficácia de acordo de colaboração premiada celebrado pela autoridade policial. Então a questão 19 está correta, porque esse é o entendimento atual do STF, com essa concordância, essa anuência do MP. 20. A função institucional de exercer o controle externo da atividade policial, que lhe é atribuída pela Constituição Federal, não permite que o representante do Ministério Público, no inquérito policial, requisite diligências, assuma a presidência do inquérito no lugar da autoridade policial, c. acompanhe pessoalmente as provas colhidas pela autoridade policial, d. ingresse em delegacias de cadeias a qualquer momento, e investigue desvio de função cometidos por policiais ao longo das investigações. Gente, não permite que o representante do MP no inquérito assuma a presidência do inquérito no lugar da autoridade policial. Ok? Muito cuidado. Muito cuidado. Então, nessa questão número 20, o gabarito vai ser a letra B. Perfeito? Desse modo, a gente finaliza o nosso simulado número 8 para a JJ e a gente volta no próximo simulado com mais questões para vocês. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.